Boa noite. Essa é a nossa live, nossa primeira live de 2024. Essa live é a Tax Season 2024. As mudanças que você precisa saber. E para quem não me conhece, eu sou Cristina Haas, sou contadora, sou especialista em impostos aqui nos Estados Unidos e também sou CEO da Office Tax Services, né, que é uma empresa de contabilidade aqui em San Diego, na Califórnia. Nós vamos tentar abordar aqui as principais mudanças que houveram para a declaração de 2023, Tax Season de 2024. Só para esclarecer, a Tax Season, quando a gente fala Tax Season, é a temporada de taxas de 2024 para a declaração de 2023. E por que é importante você saber essas mudanças? Porque algumas vão te afetar positivamente e outras negativamente. Então, você vai saber o que esperar na sua declaração de imposto de renda aqui nos Estados Unidos. Então, é muito importante você estar por dentro dessas mudanças. E eu vou dar um disclaimer aqui, esse conteúdo dessa live é para fins educacionais. Não é para resolver nenhuma situação específica. Se você tem alguma situação específica, procura um profissional, né, para falar o seu caso. A primeira mudança que nós vamos falar hoje é sobre uma dedução. E aí você vai me perguntar, o que é dedução? Dedução é o valor que você consegue reduzir do valor que você vai pagar de imposto. Então, por exemplo, se você teve uma renda de $10.000 e tem uma dedução, ou seja, se você pagou algum valor que você consegue deduzir, que você consegue reduzir da sua declaração, isso é uma dedução. Então, a primeira dedução que nós vamos falar hoje é a dedução de refeição. A dedução de refeição, ela é para quem tem empresa ou para quem é autônomo. Então, ó, se você faz refeições, né, para fazer negócios na sua empresa ou como autônomo, e autônomo a gente está falando de se você é um consultor, um personal trainer, se você é uma babysitter, se você é um delivery, não interessa. Se você foi autônomo, um profissional liberal, isso é para você. Então já vai prestando atenção. Em 2022, a dedução para refeição era de 100%. E agora, em 2023, passou a ser 50%. Então, só aí a gente já tem uma redução de 50% do valor da dedução. Tem algumas regras que você precisa saber para aplicar essa dedução corretamente. A primeira delas, a refeição, no caso, para ser dedutível, ela tem que ser interesse da empresa, ou seja, tem que ser necessidade da empresa, não sua necessidade. Segunda coisa, você, como dono da empresa ou um funcionário da empresa, tem que estar presente. A não ser que o funcionário ou você esteja em viagem a trabalho, aí não precisa ser duas pessoas. Mas uma refeição, para ser deduzida na sua declaração, ela tem que ser feita quando você ou um funcionário da empresa está com outra pessoa fazendo aquela refeição. E você tem que pagar o valor total da refeição. Isso é outra situação. Outra coisa é que essa refeição não pode ser extravagante, extremamente cara. Não. E você tem que anotar, fazer um registro disso. Com quem que foi essa refeição, qual o relacionamento que essas pessoas tinham nessa refeição, qual o valor pago, quando é que foi, qual o motivo da empresa ter autorizado essa refeição, né? Então, todas essas regrinhas, elas têm que ser aplicadas, você tem que registrar, anotar direitinho, para se qualificar para poder fazer essa dedução. Agora, tem algumas situações que você vai poder ainda, mesmo agora em 2023, deduzir 100%. E quais são essas situações? Primeira, se essa refeição for somente com empregados da empresa, ou seja,
Primeiro, ou se esse empregado estiver viajando a trabalho, você ainda consegue deduzir essa refeição 100%, ou se for uma reunião entre somente pessoas da empresa. Por exemplo, você e o seu funcionário, 100% só da empresa, você ainda consegue deduzir 100%. Outra, por exemplo, a sua empresa deu uma festa de confraternização. Essa comida somente da festa interna ali, todo mundo da empresa, também é 100% dedutível ainda. E a outra situação que ela vai ser 100% dedutível é quando, por exemplo, se a sua empresa decidir pagar uma comida total para um público, dar comida de graça para um determinado público. Então, por exemplo, a sua empresa vai participar de um evento público onde ela vai doar uma parte da alimentação. Aquela alimentação ali, aquela refeição, é também dedutível 100%. E agora, situações onde você não pode deduzir nada, zero. 0% de dedução. Primeiro, comida de supermercado que você compra para você ou para sua família. Se comprar no cartão errado da empresa, aquilo ali não é dedutível. Segunda situação, refeições, vai para o restaurante você e a sua família, sozinhos ali, também não é dedutível. Terceiro, entretenimento, cinema, evento esportivo, esse tipo de coisa não é dedutível. A outra mudança que nós vamos falar agora vai ser sobre outra dedução, que é a dedução de bônus depreciation, que também é para quem? Para quem é dono de empresa ou autônomo. Então, se você comprou veículo, maquinário ou qualquer outro bem, e no caso, esse veículo ou maquinário ou qualquer outro bem para fazer negócio para sua empresa ou como autônomo, também é isso que eu vou falar agora é para você. O que é bônus depreciation? Bônus depreciation é um benefício fiscal onde você deduz a despesa de depreciação num ano só. Então, por exemplo, o que é depreciação? Depreciação é quando você, por exemplo, você comprou um veículo, esse veículo custou $10.000. Então, a vida útil desse veículo é 5 anos. Então, aquele valor de $10.000, você não pode deduzir $10.000 daquele ano que você comprou, teoricamente. Você teria que deduzir $2.000 a cada ano, durante 5 anos. Isso é a despesa de depreciação. Agora, o bônus depreciation é o benefício fiscal onde, naquele ano, de acordo com a regra daquele ano, você vai deduzir tudo de uma vez. Em 2022, o percentual do bônus depreciation era 100%. Então, você comprou um carro de $10.000 em 2022, como bônus depreciation, você conseguia deduzir 100%, ou seja, os $10.000 de uma vez só. Agora, em 2023, esse percentual caiu. Não é mais 100%, é 80%. Então, se você comprou um carro aí de $10.000, você vai conseguir deduzir tudo de uma vez? Não. Você vai conseguir deduzir até $8.000, que é 80%. O resto vai ser depreciado durante a vida útil daquele bem, tá? Depende do bem, vai ser a vida útil. Pois é, isso muito provavelmente vai te afetar se você comprou um bem em 2023. E a outra mudança que nós vamos falar é outra dedução. É uma dedução bem famosa, é a dedução de milhas, né? Todo ano a dedução de milhas ela muda um pouquinho. O ano passado nós tivemos 2 valores, um de 58,5 no primeiro semestre e o segundo semestre era 62,5. 2023, esse valor vai ser agora de 65,5 cents por milha. Então, como é que você faz para tirar uma dedução de milhas? A primeira coisa que você tem que ter é um log de milhas. E o que é um log de milhas? É um registro da movimentação que você faz com o carro, das corridas que você faz com o carro. Então, por exemplo,
Você vai sair com o carro da empresa, né, a trabalho, hoje. Agora, não é trabalho que você é empregado numa folha de pagamento. Não. Isso aqui é só para quem tem empresa ou é autônomo. Nesse caso, se é o seu caso, você vai fazer um log de milhas, que pode ser utilizando um app ou pode ser escrevendo na folha de papel, tanto faz. O que você tem que registrar nesse log de milhas? Você tem que registrar a data que você fez essa corrida, o motivo que você fez essa corrida e a quantidade de milhas. Então, se você foi do ponto A para o ponto B, quantas milhas tinha? Por que você precisou de fazer aquela corrida? E quando é que você fez aquela corrida? Isso você tem que registrar, ter esse log de milhas. E em que isso vai te ajudar? Vai te ajudar, essa despesa vai reduzir o lucro da sua empresa, o lucro da sua atividade profissional, e com isso você vai pagar menos impostos. Então, é por isso que as deduções servem, elas vão reduzir o valor da renda que você teve, tá? A nossa próxima dedução é uma dedução padrão, ela chama Standard Deduction, e ela é para todo mundo. Se você é residente dos Estados Unidos, ela vai se aplicar a você. Quem é residente fiscal dos Estados Unidos? Como é que eu sei se eu sou residente fiscal dos Estados Unidos? 3 situações. Uma, eu sou cidadã americana, sou residente fiscal dos Estados Unidos. 2, eu tenho green card? Sim, então eu sou residente dos Estados Unidos. Ou eu tenho um visto que não tem exceção nenhuma e eu já estou há mais de 183 dias aqui presente nos Estados Unidos. Eu sou residente fiscal dos Estados Unidos. Então vamos falar um exemplo dessa última situação que eu falei aí. Residente fiscal dos Estados Unidos, porque estou presente aqui há mais de 183 dias e não tenho um visto com exceção. Então, exemplo, eu moro lá no Brasil, eu vim aqui nos Estados Unidos como turista, né, visto B1, B2, e vim aqui para San Diego, gostei, né, adorei San Diego, então eu fui ficando, esqueci que se eu passar de 183 dias aqui, eu vou ter responsabilidades fiscais com os Estados Unidos. Então, quem passa a ser residente fiscal dos Estados Unidos. Então, se você é residente fiscal dos Estados Unidos, você vai ter essa dedução, que é a Standard Deduction. Em 2022, essa dedução era de 12.950 por pessoa. Em 2023, essa dedução vai ser 13.850. E agora vem a pergunta, como é que essa dedução vai afetar a minha declaração de imposto de renda aqui nos Estados Unidos? Um exemplo aqui bastante básico para você entender. Se a sua renda, vamos supor que você só tem uma renda, você é funcionário de uma empresa, recebeu o seu W2 e no seu W2 lá veio falando que você ganhou $100 mil em 2023. Aí, o que acontece? Você é uma pessoa solteira, aí você vai fazer a sua declaração. Na hora que você for pagar o imposto, em vez de você calcular o imposto em cima dos $100 mil que você ganhou, você vai deduzir, no mínimo, a dedução padrão, que é a Standard Deduction. E aí você vai, em vez de pagar em 100 mil, você já vai pagar em 86.150, que é a diferença da dedução padrão de 2023. Então, essa dedução é para todo mundo que é residente fiscal dos Estados Unidos, tá? E aí, considerando que, vamos supor o seguinte, na faixa de imposto para 2023, eu tenho lá assim, ó, de 44.725 até 95.375, eu pago 22%. Se eu ganhar entre 95.375 até 182.100,
eu vou pagar 24%. Então, veja o que aconteceu. O salário era 100 mil, mas como eu deduzi a Standard Deduction, passou para 86.150. Então, caiu de 24% para 22%. Então, toda dedução é importante. É importante você saber que dedução vai reduzir a sua renda e você vai ser tributado num valor menor. A gente vai falar agora sobre créditos, né? Nós vamos falar agora as principais mudanças que tiveram com créditos. Primeira coisa que a gente vai perguntar: qual a diferença entre dedução e crédito? Isso é uma pergunta muito comum que me fazem. A dedução, ela reduz o valor da renda para ser calculado o imposto. Em 2022, a gente também tinha esse crédito. Porém, tinha algumas pegadinhas piores do que a de 2023. Em 2022, por exemplo, dependendo do modelo, da marca que você comprava, ele tinha um limite de fabricação. Então, aí você, quando fosse chegar na hora lá da declaração, já não conseguia mais reduzir aquele veículo elétrico. Embora você qualificasse pela aquela toda lista de critérios que eles têm. E sem falar que a montagem, depois de, acho que 16 de agosto de 2022, a exigência era somente que a montagem final fosse aqui nos Estados Unidos. Agora, em 2023, a gente tem uma ampliação para esse crédito. Esse crédito é igual ao que era em 2022 o valor do crédito em si é até $7.500. Então, o valor não mudou para quem tem um carro novo, compra um veículo elétrico novo, mas ele aumentou porque também se aplica para se você comprou um carro elétrico usado. Esse carro elétrico usado, ele tem que ser num valor abaixo de $25 mil e tem que ser comprado direto num dealership. Não pode ser comprou do seu amigo. Não. E tem que ser 2 anos só mais novo do que o ano corrente. Não é um veículo, por exemplo, eu estou aqui agora em 2023, eu comprei um carro de 2020. Não, não vai funcionar. Então tem uma série de requisitos, tem várias regras de qualificação para esse veículo. E o ideal é você procurar um profissional de imposto, né, para te ajudar a verificar se o veículo que você está comprando, ele realmente qualifica. Ou então eu vou deixar depois no link aqui da nossa live, o link do governo, que você mesmo pode ver se esse veículo qualifica ou não. Agora, tem gente que vai ter um pouco de dificuldade por conta dos termos, aí procura um profissional realmente para ajudar, porque fica mais certo, né? Você não quer arriscar com isso. Um investimento alto, melhor você consultar. Tá, agora, essas informações que eu dei aqui, elas são para veículos comprados em 2023. Comprados e começado a usar em 2023. Se você comprou um veículo em 2024 já, agora no início de 2024, ou está pensando em comprar em 2024, você vai ter que ver a qualificação desse crédito no momento da compra, com o vendedor que estiver vendendo, muito provavelmente lá no dealership, tá? Então, esse crédito, de novo, é só, eu estou falando aqui as regrinhas tal coisa, para 2023. 24, outra regra. Bom, o próximo crédito que a gente vai falar aqui é de energia renovável. Isso aqui é se você tem uma casa própria. Então, esse crédito, ele é para quem tem a casa própria e fez melhoramentos, como, por exemplo, melhoramentos relacionados à energia renovável. Então, por exemplo, trocou a janela pelas que qualifica, porta, ou isolamento térmico, qualquer melhoria relacionada à energia renovável. Tá? Então, vamos lá. Em 2022,
o que a gente tinha para esse crédito? A gente tinha um crédito de 30%, porém, o máximo do crédito, juntando tudo, botou lá no pacote, era $500 e esse valor era um lifetime, ou seja, era uma vez na vida. Você ganhou os 500, não ganha mais. Isso era o que a gente tinha até 2022. Em 2023, isso melhorou bastante. Ainda é 30% para esses itens que eu falei, com um máximo de 1.200, alguns itens especiais e até $2.000, e é por ano, não é mais uma vez na vida que pegou o crédito, acabou. Então, melhorou bastante esse crédito. O outro item muito comum é o solar. O solar, quando você instala aqueles painéis de solar, ele é 30% do custo que você teve, não interessa, não tem máximo, é 30%. E se você não tiver imposto suficiente para deduzir todo o crédito, você vai carregar o restante para o próximo ano e assim vai, até você deduzir esse crédito. O solar, ele só começa a cair esse percentual de 30% para 26% em 2033. Então, é um crédito aí que, se não mudar a regulação, o regulamento para isso, ele vai durar bastante ainda. E o outro item que está bem assim top esse ano é o carregador para veículo elétrico. Você pode, se você instalar, por exemplo, na sua residência, você tem 30% também do custo para deduzir e não tem valor máximo. Você pode ter esse crédito se você tem uma casa que você reside, ou se é a sua primary residência, pode ser também a sua segunda casa, mas você tem que morar. Se você não morar na casa, você não consegue reclamar esse crédito. Aí você vai me perguntar, e se eu alugo uma casa, eu posso solicitar esse crédito? Você pode, se você pagar por isso e não for reembolsado pelo dono da casa. Então, você pode. Agora, é só se você mora na casa, tá? E o próximo crédito fiscal, que a gente vai falar também relacionado à energia renovável, é para você que tem uma empresa ou então que é autônomo. Esse crédito, na verdade, ele é relacionado à energia renovável e ele tem vários itens. Tem o solar para prédio comercial, também é 30%. Tem o carregador de veículo elétrico em prédio comercial, também é 30% do custo. Tem a compra de veículo elétrico para a empresa. Agora, veículo elétrico para a empresa vai depender do peso do veículo. Se esse veículo pesar mais do que 14.000 pounds, esse crédito pode chegar a $40.000. Se esse crédito para a empresa do veículo elétrico, o veículo elétrico pesa menos do que 14.000 pounds, o crédito pode chegar a $7.500. Bom, de novo, existem várias regras para veículo elétrico. Para isso qualificar, é muito detalhe. Então, ou você procura um profissional da área para ver se o veículo qualifica, ou então eu vou deixar aqui na descrição dessa live depois o link do governo. Você mesmo pode ali tentar, se você conhecer os termos, você pode verificar se o veículo qualifica ou não. A próxima mudança de hoje vai ser sobre as regras do sistema do AS. A primeira delas é a T99K, a famosa que já vem rolando aí, prorroga e prorroga, e novamente o AS prorrogou, né, aquela regra de emissão da T99K. Não sei se vocês se lembram, se vocês estão acompanhando essa novela, a regra até
2021 era: você emite uma 1099K se a empresa fez mais de $20.000 e teve mais do que 200 transações. Aí você emitia uma 1099K. Em 2022, eles tentaram mudar isso, não conseguiram, prorrogaram. E agora, novamente, para 2023, estava planejado, mas novamente eles prorrogaram. O que eles querem é, em vez de 20.200 transações, eles querem, se você emitiu $600, assim como é com a 1099 NEC, mas ainda não aconteceu, para 2023 vale ainda a mesma regra que era de 2022, só vai ser emitido se a empresa ganhou mais do que $20.000 e fez mais de 200 transações. A outra notícia aí que a gente tem é a multa por não ter pago o Estimated Tax de 2023. O que vai acontecer? O valor dessa multa vai aumentar. Então, e para quanto é que vai aumentar? Todo mundo está vendo que a inflação aqui está aumentando, né? E o interest rate, ou seja, os juros estão aumentando. Então, quem não pagou estimated tax, ou seja, antecipação de imposto, e dever imposto agora na declaração de 2023, os juros que o IRS vai cobrar é de 8%. O ano passado, só para vocês terem uma ideia assim, o ano passado era na faixa de, antes era 3, passou para 5, agora passou para 8. Então, esses juros estão aumentando. E se você tem que pagar antecipação de imposto, nesse momento é melhor fazer. Por quê? Isso, a tendência agora é aumentar, porque os juros não vão baixar agora. Então, tem que ficar muito antenado com estimated tax e, se for preciso, pagar na época que tem que ser pago. Para quê? Para evitar esses juros, que há uns 2 anos atrás, 3 anos atrás, era de 2 e poucos por cento, 3%, agora está em 8%. Tá? Outra notícia não agradável, né, é que o aumento de audits vai aumentar em 2024. Então, se você tem uma partnership ou uma S Corporation, a chance de você ser auditado vai aumentar agora em 2024. E por que é isso? Porque o IRS contratou, né, aqueles 87 mil agents lá, né, e o objetivo, entre vários, claro, auditar as pessoas com maior poder aquisitivo, é um dos objetivos, mas tem um departamento exclusivamente para auditar. Então, se você tem uma S-Corp, por exemplo, tem distribuição para você e não está se pagando um valor razoável de salário, fique muito atento a isso. Corrija isso quanto antes, porque a chance está aumentando de você ser auditado. E a outra, também mais ou menos o mesmo assunto, é que o IRS e a Califórnia, eu vou falar da Califórnia porque eu estou aqui, eles vão enviar mais cartas em 2024 do que foi enviado em 2023, o que já foi muito mais do que em 2022. Então, o volume dessas cartas, elas estão aumentando. E o que você tem que fazer quando receber essa carta? Primeiro, ler. Ler com atenção, porque às vezes é um simples audit. É um simples. E às vezes é realmente uma coisa mais complicada. Então, a primeira coisa é ler. Se você tiver feito a sua declaração com um profissional, manda para o profissional te ajudar a identificar o que você tem que fazer. Tá bom? E o nosso próximo assunto é: o IRS ele criou um programa que chama Voluntary Disclosure Program. E para que é esse programa? Esse programa é para as empresas que receberam o ERC, que é o que é isso? É o Employee Retention Credit. É aquele crédito
que algumas empresas qualificaram na época do Covid e que algumas delas aplicaram de qualquer jeito, sem ver muita qualificação, receberam esse dinheiro indevidamente, e agora o IRS identificou que teve muita fraude com esse crédito, e eles abriram esse programa para você, se for o seu caso, voluntariamente ir lá e falar, olha, eu apliquei isso aqui indevidamente e eu quero devolver o dinheiro. Teoricamente, o valor que vai ser devolvido vai ser 80% do valor que você recebeu. E não vai ter juros, tem algumas coisas nesse programa. Então, se você recebeu ERC indevidamente do IRS, tem esse programa agora que você pode voluntariamente se candidatar e devolver esse dinheiro. Porque depois que o prazo acabar de você aplicar voluntariamente, qual que é esse prazo? É dia 22 de março agora de 2024. Quando acabar esse prazo, quem eles pegarem que foi realmente indevido, essas pessoas vão ter que devolver com multas, juros e etc. E vão responder a processos e etc, etc. Então não é legal. Se você sabe que for o seu caso, é uma boa opção é esse programa, Voluntary Disclosure Program. Vou fazer alguns lembretes agora, né, e prazos que são importantes para a nossa temporada de declaração de imposto de renda aqui nos Estados Unidos. Primeiro, se você pagou prestador de serviço mais de $600 ao ano em 2023, não esquece, o prazo para você fazer a 1099 dessa pessoa é dia 31 de janeiro agora de 2024. Tem que fazer para evitar, se for pego, pagar multa, né, e ter problema com a IRS. O prazo para envio de declaração de pessoa jurídica começou hoje, dia 16 de janeiro. E lembra, o prazo de entrega de imposto de renda, agora sim, de Partnership e S-Corp é até 15 de março. De Corporation e Single Member LLC, ou seja, uma pessoa só numa LLC, é 15 de abril. Outra coisa, o prazo de envio da declaração, o início de envio da declaração pessoa física vai começar dia 29 de janeiro. E o prazo de entrega, 15 de abril. Se você ainda não tem uma conta online com a IRS e com o estado que você faz, no nosso caso aqui é a Califórnia, vale a pena abrir uma e ter acesso à sua conta, porque se você dever algum valor para o governo, é lá que você vai ver. Pessoa que não mora nos Estados Unidos, mas tem uma LLC, em que é o único proprietário, ele precisa ter um ITIN para declarar as taxas da sua LLC? Depende. Na verdade, aí é um depende. A LLC teve renda nos Estados Unidos? Se teve renda, sim, vai ter que ter. Vai ter que ter ITIN, vai ter que ter para declarar. Pessoa que não mora nos Estados Unidos, mas tem uma LLC. Na verdade, você vai ter que declarar de todo jeito. Sabe por quê? Porque a sua LLC vai entrar numa situação diferente. Você vai ter que declarar de todo jeito. O ITIN vai depender. Se você teve renda nessa LLC, você vai ter que ter o ITIN também. Se você não teve, tem um outro procedimento que você vai ter que fazer. De todo jeito tem coisa para fazer, tá bom? Só com W2 precisa pagar imposto antecipado previsto? Você paga imposto antecipado se você tem W2. Por quê? Todo mundo que tem W2, quando entra na empresa, ele assina um documento que chama W4. O que é o W4? O W4 é uma autorização para a empresa reter imposto antecipado, né? Todo paycheck que você ganha. Então, quem tá de W2, todo paycheck paga imposto antecipado. Isso é o normal, tá? Agora, a pergunta é, precisa pagar mais? Depende.
Depende do valor do seu salário, mas normalmente já paga, tá bom? Espera aqui, W2 precisa dessa antecipação? Então, na verdade, W2 já tem antecipação normal. Dependendo do salário, vai ter outra. Como faz para mudar o meu endereço no AS? Tá. Endereço no AS, formulário 8822. É verdade que se um autônomo requerer créditos na depreciação, ele não pode requerer as milhas também? Deve escolher um ou outro? É verdade. Na verdade, vamos lá. A dedução de milhas, você tem que escolher. Ou você vai deduzir milhas, ou você vai deduzir as despesas que realmente você pagou. Então, por exemplo, qual que você escolhe? Você escolhe qual for maior. Tem algumas regrinhas aí, mas geralmente você escolhe o que for maior. Geralmente, o primeiro ano que você faz, você deduz milhas, porque vai te dar a liberdade depois de escolher qual que você quiser. Mas, se você decidir, olha, eu quero deduzir as despesas, porque elas foram maior, aí você também coloca a depreciação. Agora, se você decidir por milhas, as milhas elas já incluem uma depreciação calculada. Então, eles não deixam você deduzir milhas e depreciação. Não. Você consegue deduzir a depreciação quando você deduz as despesas realmente. Por exemplo, eu gastei $100, $1.000 de gasolina, gastei troca de óleo, gastei insurance, gastei. Então, você vai colocando tudo que você gastou. E aí, a depreciação também. Se você somar tudo for maior do que o valor de milhas, você tira aquela dedução, tá bom? Então, é um ou outro, não é os dois, tá certo. Oficialmente, trabalho no escritório da empresa, mas alguns dias de casa. Não. Uma vez que você é W2, não interessa se você trabalha da sua casa ou do escritório ou da onde que é o formato que você trabalha. Se for W2, você não pode deduzir. Você só poderia deduzir se fosse autônomo ou então tivesse uma empresa sua. W2, desde 2018, não é possível nenhuma dedução. Muito obrigada e até a próxima.